Olá, pessoal do Agora Entendo. Dando continuidade à nossa aula de EDO, nesse vídeo de hoje a gente vai verificar se uma determinada função é solução de uma determinada equação diferencial dada. Então, olha só, nós vimos no vídeo anterior que a solução de uma equação diferencial ordinária é uma função que resolve a equação, ou seja, quando eu resolvo uma equação diferencial, a minha solução geral, que eu vou estar encontrando lá no finalzinho, é uma função. Nesse caso aqui, a gente ainda não está aprendendo a resolver a equação. Nesse caso aqui, está sendo dado uma função. Então, aqui, ó, verifique se y igual a 3 elevado a x é solução dessa equação. Então, nesse caso aqui, está sendo dado para a gente uma função e a equação. E está pedindo para a gente verificar se a função dada é a solução dessa equação. Ok. Quando a gente tem a função, tá, e quer analisar, quer verificar se ela é a solução da equação, basta trabalhar com a substituição. Eu não tenho aqui y' menos y igual a zero? O valor de y eu já tenho, é a função dada. Y', quem que é? Nada mais é que a derivada da minha função. Então, o que eu vou precisar aqui? Aí, eu vou precisar de alguns conceitos de derivada, né? Aí, relembrar derivadas vai ser fundamental para mim aqui nesse momento. Ok, então, olha, eu tenho aqui que y é igual a 3e elevado a x. A derivada aqui, olha, vai ser o quê? Aqui eu tenho uma constante multiplicando essa função e elevado a x. Se eu tenho uma constante, embora seja um produto aqui, olha, nesse caso aqui, como um dos fatores é uma constante, é desnecessário aplicar a regra do produto para resolver essa derivada. Eu posso manter a minha constante e apenas multiplicar pela derivada. A derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Tendo a função, tendo a derivada da função, eu consigo fazer a substituição aqui na minha equação. Então, vamos lá. Eu tenho y' menos y igual a zero. Y', quem que é y'? 3e elevado a x. Menos y. Quem que é y? 3e elevado a x. Isso aqui é igual a zero. 3e elevado a x menos 3e elevado a x dá zero. Zero igual a zero. Ou seja, isso aqui é uma condição que verdadeira. Se é verdadeira, eu posso concluir logo y igual a 3e elevado a x é solução da EDO dada, ok? Da equação diferencial dada. Nesse caso aqui, para essa função aqui, eu ainda posso até generalizar, ó, se eu quiser, generalizando. Por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Se eu, ao invés de, vou dar a função aqui, ó, y igual, como é uma constante aqui, aquilo que eu falei, essa constante pode ser uma constante qualquer, vou colocar k elevado a x, sendo k igual a uma constante, ok? Então, olha, se eu tenho que y é igual a, deixa eu subir aqui um pouquinho, se eu tenho que y é igual a k elevado a x, a derivada aqui vai ser, se é uma constante, vou permanecer e vou simplesmente derivar. Elevado a x. Para eu verificar aqui, olha, fazendo a minha substituição, aqui está a minha equação, estou só reescrevendo para a gente visualizar melhor a substituição. No lugar da derivada, eu vou ter k elevado a x, menos a minha função, que é k elevado a x, igual a zero. K
que multiplica E elevado a X, menos K que multiplica E elevado a X é igual a zero. Caímos aqui na mesma condição verdadeira. Ou seja, nessa situação aqui, olha, eu pude generalizar. O que eu quis dizer aqui? Que independente do valor da minha constante aqui, ó, para qualquer valor real que eu der aqui para minha constante, essa função aqui vai ser o quê? Solução dessa EDO dada, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Isso aqui é só estendendo um pouquinho, só brincando um pouquinho com as nossas equações aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos verificar agora se y igual a seno de x é solução dessa EDO aqui, ó. Y' mais y igual a zero. Ok, mesma coisa. Se foi dada a função e foi dada a equação, basta eu trabalhar com a substituição. Para substituir aqui, eu vou precisar da função que já foi dada e da derivada dessa função. Então, eu tenho aqui que y é igual a seno de x. A derivada de seno de x é cosseno de x. Ok, então agora eu vou trabalhar com a minha substituição aqui, ó. Y', vou só reescrever aqui para a gente facilitar a visualização. A derivada aqui é cosseno de x mais y é seno de x. Isso aqui é igual a zero. Essa afirmativa aqui é verdadeira? Cosseno de x mais seno de x é igual a zero? Não, isso aqui é falso, não tem nada que me comprove isso aqui. Logo, eu posso confirmar aqui que y igual a seno de x não é solução da EDO. Ou seja, é bem simples essa verificação quando eu tenho a minha função e tenho a equação, né? Então, se eu tiver a equação e quiser verificar se é solução, basta fazer a substituição. Isso aqui, então, nos mostra o seguinte: se eu resolver uma equação diferencial, pegar o resultado final lá, a função, e substituir na minha equação, se eu chegar numa equação verdadeira, né, numa proposição verdadeira, significa que eu cheguei na resposta certa, ou seja, tem como eu tirar a prova. O que ocorre é que os cálculos não vão ser tão imediatos assim, então, às vezes, fazer essa verificação se torna inviável. No próximo vídeo, nós começaremos, então, a aprender a resolver a equação diferencial. Se gostaram do vídeo, compartilhe com o colega.